gente, tudo bom? Então, hoje eu vou estudar de um jeito um pouco diferente do que eu costumo estudar, porque eu não tô mais na escola e as minhas aulas na faculdade ainda não começaram, então eu vou meio que estudar por conta própria. Eu achei que seria interessante gravar, porque sim, a gente já tá na metade do ano e eu tô começando a estudar de novo agora, porque eu tô meio que numas férias de meses, só que eu não quero ficar parada durante esses 6 meses, porque as aulas vão começar sendo reduzidas, o semestre inteiro vai ser reduzido, então eu vou tentar aprender um pouco do conteúdo antes de começar. Eu tenho bastante tempo pra fazer isso, então eu posso estudar com muita calma, pelo menos por enquanto. Eu demorei um pouco pra começar, porque eu tava meio que saturada de qualquer coisa relacionada a estudo. No começo desse ano teve as segundas fases dos vestibulares, teve as chamadas, teve o SISU, que durou 1 milhão de anos. Eu tava muito estressada e eu não queria ouvir nada sobre estudo. Eu até tentei estudar, mas não tava rendendo. Então, agora eu conheci alguns veteranos da minha faculdade e eles passaram o material que a gente precisa. E eu tô animada pra começar agora porque eu não preciso estudar coisa que eu não gosto. Eu tô tentando. Aliás, eu vou começar a aprender cálculo, porque vai ser uma das primeiras matérias que eu vou ter lá. Inclusive, eu entrei no curso de física. Comecei organizando algumas coisas ontem, encontrando uma plataforma e fazendo a lista do que eu ia estudar e tal. Então, ontem à noite eu tava procurando uma plataforma para eu começar a estudar. Eu vi várias plataformas, vários jeitos de estudar, inclusive o livro que a gente vai ter que usar era uma das opções. Só que eu achei muito ruim tentar aprender sozinha só pelo livro. Primeiro que a gente tem que ficar voltando as páginas toda hora e fazer isso em PDF é muito ruim, é muito ruim. E eu olhei também a plataforma da Unicamp, só que ela só tem aulas, e a plataforma do Ferreto, que também só tem aulas, e mais algumas do YouTube, mas enfim, a que eu escolhi foi a do MIT OpenCourseware, é isso aí, eu não sei pronunciar, mas tá aí na tela, e ela é em inglês, são as aulas disponíveis online do MIT, só que eu gosto mais do que as outras porque ela tem os materiais completinhos, tem as anotações de aula, tem lista de exercício e tal. E tem muitas aulas, inclusive essa de cálculo. Então, depois que eu vi certinho os temas que eu ia ter que estudar durante o primeiro módulo, eu separei eles para os dias da semana, de acordo com o tempo que eu achei que eu ia levar para estudar cada tema do módulo e o tempo que eu ia estudar cada dia, porque, assim, eu não vou conseguir estudar 6 horas por dia também, sozinha, porque eu ia me superestimar demais, porque eu tava sem fazer nada até agora, então eu não coloquei muita coisa, mas eu acho que eu coloquei o suficiente e também é um tema novo e eu vou ter que ficar bastante tempo neles para conseguir entender certinho. E eu também anotei do lado as plataformas que eu tinha escolhido pra eu não esquecer e entrar em uma aleatória. Eu não ia esquecer, mas eu só queria escrever mais, enfim. Então eu comecei assistindo as aulas. Eu entendi, eu tava entendendo tudo ok. Pelo menos ele só tava falando um pouco de uma matéria que a gente teve no ensino médio, que é geometria analítica. E esse é um dos sites que ele começa falando de derivada, antes de falar de limite, mas eu já tinha visto uma aula sobre limite.
Eu não sei se é tipo um co-requisito e os alunos de lá têm esses dois temas juntos, ou se limite foi antes de derivada, provavelmente foi antes, mas eu comecei com derivada, por isso chegou no final eu tava meio confusa, mas depois deu tudo certo, eu entendi o que eu não tava entendendo. Durante a aula eu faço anotações, eu tô fazendo numa folha sulfite porque eu não tenho caderno, nem fichário. Esse ano eu comprei só o caderno inteligente, só que eu tô usando ele pra fazer aqueles resumos finais completinhos. E aí, durante a aula, quando a minha letra fica horrível, eu escrevo numa folha e guardo numa pasta. Eu normalmente não consulto as folhas que eu escrevo durante a aula, mas às vezes vai que eu precise relembrar e aí eu tô com preguiça de voltar na aula inteira. Normalmente isso não acontece, mas eu sempre anoto porque também anotar me ajuda a guardar. Eu não fiz exercícios nesse começo, eu só tava copiando o que o professor tava passando. Não copiando, eu tava escrevendo o que eu tava entendendo, porque ele escreve muito rápido, não dá muito tempo de copiar. E eu ia ficar uma eternidade na aula se eu pausasse toda vez pra ver o que ele tá escrevendo e copiar certinho. Nessa parte, eu me perdi totalmente na hora que o professor começou a fazer uma fatoração, porque eu sempre substituía por números por mera preguiça de escrever várias vezes o x, o y, o delta x e todas as incógnitas da equação. E aí eu não me acostumei a fazer a equação sem números, tipo só a equação em si. E aí eu fiquei um tempão tentando escrever isso e toda hora eu me perdia, porque em vez dele escrever y, ele escreve x0 menos delta x. Isso se repete muitas vezes durante a equação e eu fiquei perdida nos termos. Eu fiquei, meu Deus, de onde é isso? E aí eu fiquei um tempão olhando pro computador pra tentar organizar o negócio. Eu devia ter treinado fazer sem números, porque eu percebi que agora que isso é muito importante e me confunde. Então foi basicamente isso. Eu acabei agora de manhã e eu não vou estudar à tarde porque eu tenho preguiça de estudar à tarde e agora que eu não preciso mais porque eu tenho a manhã inteira livre, eu estudei tudo de manhã. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, te motivado, caso você esteja precisando de motivação. E é isso, e tchau!